Fala rapaziada, começando mais uma aula de Matemática 2, continuando o conteúdo de ontem. A gente vai falar sobre pontos notáveis. O que são pontos notáveis? O que é uma coisa notável? É uma coisa que a gente nota, certo? A gente pode dizer que é uma coisa que é mais aparente, uma coisa que é mais notável. Acho que não tem outro jeito de explicar. É notável, uma coisa que vale a pena notar, certo? Vale a pena prestar atenção nisso, ok? E ponto. Então, a parte de geometria aí, pontos notáveis. A gente vê alguns pontos que vale a pena a gente ver por causa de algumas características que eles têm. O que diferencia ele dos outros é que eles têm algumas características interessantes, certo? Por isso que eles são notáveis. As características deles diferenciam dos outros, ok? Então a gente vai ver alguns pontos da geometria que valem uma atenção especial aí, que são muito importantes. E esses pontos notáveis eles estão presentes nos triângulos, tá? Então tudo que eu falar aqui sobre pontos notáveis agora vai ter tudo a ver com triângulos, ok? E algumas outras figuras que podem vir a funcionar de ferramentas, tá? Mas o principal aqui, triângulos, tá? Vamos lá, então, alguns conceitos antes que vão ser necessários, tá? O conceito de circunferência, tá? Aí a gente tem aí que gama, o que é esse gama? Gama? Lambda. Lambda, esse aqui é o lambda, ele é o que a gente chama de lugar geométrico. O que é o lugar geométrico? Lugar geométrico, tem a ver com geometria, é a figura geométrica, é o conjunto dos pontos que formam alguma coisa geométrica. Isso é um lugar geométrico. Então a circunferência é um lugar geométrico. Qual que é a característica desse lugar geométrico? A gente tem P, ou seja, um ponto que pertence a um plano, sendo que PO é constante, tá? E a gente chama de raio, ou seja, O a gente vai dar como uma origem, tá? E aí a distância PO é constante, tá? Então, é assim que funciona, por exemplo, o seu compasso. Você coloca a ponta seca aqui, aquela de metal, abre uma abertura que é fixa, que é constante, e traça, ou seja, você está traçando todos os pontos possíveis que tem a distância constante da ponta seca que você colocou aqui. E aí você gera a sua circunferência, que é um lugar geométrico. E aí a gente fala, por exemplo, que existem os pontos internos, como por exemplo o P1, e os externos, que são P2. Tá? Então a circunferência é um lugar geométrico. A gente pode falar que ela tem centro, tem raio, tem o comprimento aqui, ó, ok? Todas essas características. Então, o que faz uma circunferência? A circunferência é o conjunto dos pontos que pertencem a um plano, ou o conjunto de todos os pontos que pertencem a um plano, tal que de P até O a gente tem uma distância constante, sempre, ok? Então, o O é fixo e o P vai variando nesse sentido aqui, formando a circunferência. Ou seja, o que significa esse constante, né? Aqui tem a mesma, isso aqui tem uma distância que tem a mesma distância daqui, que tem a mesma distância aqui, que tem a mesma distância aqui, que tem a mesma distância aqui, aqui, aqui e assim vai. Do centro até a sua circunferência, a gente tem a mesma distância, certo? Isso seria a circunferência. Beleza. Um outro conceito que vai ser importante vai ser o conceito de mediatriz. Tá? O que é mediatriz? É uma reta, tá? Que passa pelo ponto médio de um segmento, certo? E que tem 90 graus com esse segmento. Ou seja, aqui formalmente é o lugar geométrico dos pontos do plano equidistantes, ou seja, que tem as mesmas distâncias de dois pontos dados, extremidades do segmento dado, ou seja, a gente tem aqui A, B, e qualquer lugar que você pegue dessa reta vai ter a mesma distância. Daqui até aqui tem a mesma distância até... Nossa, tem a mesma distância até aqui, certo? Tem a mesma distância, isso classifica a mediatriz. Mas basicamente é o seguinte, pega o ponto médio do segmento, traça uma reta perpendicular. O que é perpendicular? Uma reta que tem 90 graus. Pronto, você tem sua mediatriz. Isso é a mediatriz. Tá? AM igual a MB, ou seja, esse lado tem o mesmo tamanho desse, então M é o ponto médio. Então, olha bem, eu tenho o meu ponto médio, uma reta
perpendicular, uma reta que forma 90 graus com AB, e aí eu tenho a minha mediatriz. Então, a mediatriz é essa reta R aqui, ok? Simples assim, mediatriz, reta que passa pelo ponto médio de um segmento e tem 90 graus. Pronto, simples assim, tá? Informalmente, basicamente isso. Fechou? Com isso, podemos seguir, tá? O primeiro ponto é o incentro, que a gente chama de I, né? E aí ele se caracteriza como o encontro das bissetrizes do seu triângulo, tá? E aí a gente fala que esse ponto também é o centro de uma circunferência inscrita. Como assim? Apareceu essa palavra na aula passada, inscrita, que seria o que está dentro e toca todos os lados, certo? E aí a gente tem isso aqui, ou seja, isso aqui é uma bissetriz, isso aqui é uma bissetriz, isso aqui é uma bissetriz. Lembrando, o que é bissetriz? Eu ia colocar como conceito aqui, mas eu falei, a gente já viu, acabamos de ver isso aí, os caras sabem, né? Bissetriz lá é o segmento, a semirreta, que divide o ângulo em duas partes iguais, tá? Bissetriz, mediatriz, tá vendo como tem a ver? Elas dividem em partes que têm a mesma medida. Então aqui tem a mesma medida que aqui tem a mesma medida que aqui, e aqui tem a mesma medida que aqui. Dessa forma, quando se encontrarem, a gente vai estar no incentro. E você pode ver que a gente não precisa traçar as três para chegar no incentro, tá? Essa é a parte da beleza da matemática, que você traça uma, depois outra, e, por exemplo, o incentro dessa C, ela poderia ser aqui assim, ó, e cruzar aqui, e aí ter dois pontos diferentes, mas não. A bissetriz aqui, ó, ele vai e dá certinho aqui. Então você não precisa traçar todas as três para achar o incentro. Você traça duas bissetrizes e você já vai ter o seu incentro bem determinado, ok? O cruzamento de duas retas aqui, por exemplo, já vai determinar o seu incentro. E aí, se você pegar esse incentro e colocar um compasso aqui, abri-lo, você consegue fazer uma circunferência certinha que só toca os lados e só. E ela fica dentro do nosso triângulo certinha. Então a gente fala que é em centro, porque esse ponto é o centro da circunferência inscrita. Então, inscrita e centro é o incentro, certo? Próximo ponto notável aí a gente tem o circuncentro, ou seja, é o centro de uma circunferência que é o quê? Circunscrita, que é diferente de inscrita. Inscrita está dentro, circunscrita está fora. Então, e é o encontro de quais retas, né? É o encontro das mediatrizes. Então você traça as mediatrizes do seu triângulo e você vai obter o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita, tá? Por isso que chama circuncentro. E aí fica desse jeito aqui. A circunferência circunscrita é a que vai fora e ela toca os vértices do nosso triângulo. E é isso, o triângulo fica certinho dentro da circunferência. E aí a gente fala então que, na verdade, agora nesse caso, o triângulo está inscrito na circunferência, a circunferência está circunscrita ao triângulo, ok? Então, ó, vamos lá. Como que a gente faz para achar o circuncentro? Traça as mediatrizes. De novo, duas são suficientes, a terceira vai coincidir lá também. Traçou, já era. Aquele é o seu ponto O, o circuncentro. Fechou? Então, traçou as mediatrizes, você acha o circuncentro, que é o O. Beleza? E aí, tem o baricentro, que a gente chama de G. Por que G? Porque nesse ponto a gravidade se distribui perfeitamente sobre o nosso triângulo. O baricentro, na verdade, não é só uma coisa da geometria. Ele é uma coisa, por exemplo, da astronomia, da física, porque é o ponto sempre, é o ponto que a gente chama de centro de gravidade, é o ponto de equilíbrio de um objeto, de um astro, seja lá do que for. No caso, a gente está na geometria, o baricentro recebe esse nome porque ele é o ponto de gravidade do triângulo, tá? E como que ele funciona? O que a gente precisa traçar para achar ele? A gente precisa traçar as medianas, ok? E uma característica legal é que ele divide as medianas em uma razão 1 por 2, tá? E você lembra que é uma razão 1 por 2 que a gente já teve aula disso. Se ele divide
a mediana na razão 1 por 2, uma parte da mediana vai medir x, a outra parte vai medir 2x, ou seja, uma parte mede um tanto, a outra parte mede o dobro disso. Então, vai ficar desse jeito aí. O que é a mediana? A mediana é a reta que vai sair do ponto médio, então o ponto médio é só um ponto da nossa semi-reta, nosso segmento de reta. Aqui é só um ponto, e aí você vai traçar esse ponto até o vértice oposto, ok? Isso vai ser a sua mediana. Lembrando que seviana é todos os segmentos que você consegue traçar do seu vértice até o seu lado oposto. Então isso aqui é uma seviana, 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 e assim vai. E essa aqui é uma seviana especial, ok? Sai de um ponto e vai até o seu lado oposto. No caso, sai de um ponto do vértice e vai até o ponto médio, ok? E aí vai dividir as medianas em uma razão 1 para 2. E como que vai funcionar? Bom, a parte que tiver próxima, grudada no lado, então essa partezinha pequenininha aqui, ela é metade dessa outra parte aqui. Ou essa parte aqui é o dobro dessa daqui. É o que está escrito aqui. AG é o dobro de GM, tá? GM1. Então, AG é isso aqui é AG, isso aqui é AG, vai ser o dobro de GM1 aqui, o dobro de GM1. Então, se eu pegar duas GM1 e eu consigo encaixar ela aqui na minha AG, ok? Então é assim que vai funcionar esse lance de uma ser o dobro da outra, isso que é a razão 1 para 2, tá? Mas e o ponto de gravidade o que significa? Significa você pegar, traçar, faz um triângulo, tá? Faz numa cartolina, um triângulo grandão, tem que ser grandão para ficar mais legal. Traça um triângulo grandão, acha os pontos médios, traça as medianas, acha aqui o baricentro, ok? Se você colocar o seu dedo aqui, ok? E equilibrar o triângulo na cartolina, ele não vai cair, ele vai ficar ali no seu dedo, tá? Ele não vai cair, por quê? Porque é o ponto de gravidade onde a gravidade se distribui igualmente pelo triângulo, tá? Então, não vai ter nenhum lado que vai estar mais penso do que o outro, nenhum lado vai tender a cair mais do que o outro, nenhuma parte do triângulo vai tender a cair mais do que uma outra parte. Então, tudo vai ficar recebendo gravidade de maneira igual. Então, o seu triângulo não vai cair. Essa é uma das mágicas do baricentro. Aí. E por isso que eu falei do baricentro que ele está presente em várias outras áreas, né? Porque a gente tem o ponto de equilíbrio de todos os objetos. Todos os objetos têm um ponto de equilíbrio, você pode equilibrá-lo. Beleza? Vamos lá. O último ponto aí é o ortocentro, o H. Tá? Por que H? Porque a gente vai mexer agora com as alturas. Tá? Então é o ponto de encontro das alturas do triângulo. Tá? Então você traça as alturas. O que é traçar as alturas? Sai do seu vértice e vai até o lado oposto com 90 graus. Tá? Aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus. Esse é o nosso ortocentro, outro ponto notável. Você traça as alturas e acha um ponto. E aí, é isso. Vamos fazer exercício. Vamos lá. No triângulo ABC, G é o baricentro. Calcule x, y e z. O que é baricentro? Tá? O baricentro vai ser o ponto que vai dividir as medianas em uma razão 2 para 1, ou 1 para 2. Tá? Então, uma parte vai ser o dobro da outra. Então, a gente tem o x aqui, tá? Então, isso aqui é o dobro de x, certo? Por quê? Porque a parte que vai ligada com o lado é que é a pequenininha, é que é a metade. A outra parte é o dobro dessa metade. Então, qual que é a propriedade do baricentro? Dividir as medianas numa razão 1 para 2, e a gente vai ter que AM1
Tá? Então eu estou falando daqui até aqui é 10 mais z. 10 mais z, tá? Só quis mostrar aqui, porque na verdade não precisa 10 mais z, isso aí não muda nada, tá? O importante é saber que 10 vai ser o 2 e z é essa metade, é 1. Então esse 1 para 2 significa que é x, no caso, né? Z para 10. Ou seja, 1 para 2 é igual a z para 10. Quanto que é z? Aqui a gente sabe, né? O que estiver embaixo é o dobro do que está em cima. Então, o que está em cima é metade do que está embaixo. Então, daqui para cá eu divido por 2, daqui para cá eu divido por 2 e eu chego que z é 5, ok? A gente sabe, se um vale 10, o outro vai valer a metade, ok? A gente sabe que vai valer a metade porque o z é o tracinho que está ligando aqui, o segmento, né, que está ligado com o lado, tá? O segmento que está ligado com o vértice é o maior, beleza? É o dobro dele. Então, vamos partir para o outro aí, que é o AM. Eu coloquei A, é B. Vixe, aqui é B, que não é A não, hein? Aqui é B, M2. O BM2 é daqui até aqui. 12 mais X, mais. Não interessa isso, o que interessa é o seguinte, 12 é a parte maior ou a menor? É a maior. Por quê? Porque ela está ligada com o vértice. Então, o 12 é o que vai ficar ali embaixo e o x vai ficar em cima, tá? Então, aqui a gente sabe quanto vale o x. X é a metade do que está embaixo. X vai ser 6, certo? E aí aqui de novo, coloquei a M3, mas na verdade é CM3. Aqui é CM3. CM3, 4 mais Y, e aí a gente tem agora que o 4 é o que está ligado com o lado, tá? Então 4 é o pequeno. Então aqui a gente viu que as incógnitas estavam em cima, agora a incógnita vai para baixo, tá? 4 é o pequeno, 4 tem a ver com 1, o Y vai ser o dobro, e a gente sabe quanto vale. Se uma coisa vale 4, o dobro dessa coisa é 8. Então, caramba, viu? Aqui é Y, cara. Aqui é Y. Y vai ser igual a 8, tá? Não façam Ctrl C, Ctrl V das coisas, senão dá merda aí, como vocês puderam ver. Né? Vamos lá. Em um triângulo ABC, H é o seu ortocentro. Ah, vá. H vai ser qual, né? Pelo amor de Deus. Claro que é o ortocentro. E BHC vale 140 graus, calcule A. Tá bom. Primeiro vamos desenhar, né? Vamos lá, o que a gente tem? A gente tem um triângulo ABC, H é seu ortocentro. Então, tracemos as alturas. Lembrando que a altura mede 90 graus. Tá? Vou fazer de branco. A altura mede 90 graus. Então, aqui mede 90 graus, aqui mede 90 graus e aqui mede 90 graus também. Tá? A altura é 90 graus com a base, sempre, tá? Pra você medir sua altura, você pega uma fita e coloca, estica ela reta para cima e vai até a sua cabeça, tá? Você não coloca ela torta, senão você não está medindo a altura. Então ela tem que ficar retinha, ela tem que ficar com 90 graus com os seus pés. Então vamos lá. Ele fala que BHC é 140 graus. O centro aqui é o ponto H. BHC é 140 graus, calcule A. E aí agora veja bem como você tem que saber todos os conteúdos, né? Porque o bicho pega depois, mais pra frente. Vamos lá. A gente tem que... Aqui tem o C. Tá? Aqui é o C. Ok? Aqui é um ângulo que a gente conhece? Conhece. Aí a gente conhece. Se aqui tem uma reta, tá? Deixa eu aproximar aqui para ficar melhor de ver. Se aqui, ó, isso aqui tem uma reta, então é 180 graus. Já foi 140, falta 40. Beleza. E, como que sai? Aqui. E aqui desse lado também é 90 graus. Então a gente tem um ângulo formado por um ângulo C, um ângulo de 40 graus e um ângulo de 90. Ok? Aqui nesse caso a gente tem um ângulo C, um ângulo de 90
E você lembra, com dois ângulos a gente já faz um triângulo, um caso de semelhança de triângulos. Então eles já são semelhantes. Então todos os ângulos são iguais. Então eu já dei toda a resposta já, na verdade, né? A gente sabe que o triângulo H... Agora eu vou apagar esses 90 graus aí, tá? Porque parece que vai me atrapalhar um pouquinho. A gente já percebeu que é 90 graus ali. Então, ó, HBC. De que triângulo eu estou falando? Eu vou fazer assim, vermelho, HB e C. Esse triângulo aqui, ok? Esse triângulo aí e AHCC. AHCC. Então esse triângulo grandão aqui. Esses dois são semelhantes, tá? Porque, de novo, tem 90 graus, tem 90 graus. Tem o ângulo C compartilhado, então já é semelhante. Então o que nos resta saber, é quanto que vale o outro ângulo que é desconhecido. A gente sabe que o ângulo HICHB, né? Que nada mais é do que esse ângulo aqui que a gente está buscando, ele vai ser congruente a esse outro aqui. Então, este I, eu não sei o que é isso. Ah, tá. Então, este ângulo aqui, que é o que a gente quer o A, é igual, congruente a esse aqui, ok? Então, a gente sabe ali que o CHB, que é esse amarelo aqui, mais 140 vai ser 180, então esse ângulo vai ser 180 menos 40, que é 40 graus. Já que eles são congruentes, este e este aqui, que é o que a gente quer, a gente sabe que o A vale 40 graus. Ok? Pronto. Feito. O quadrilátero ABCD da figura é um paralelogramo e M é o ponto médio de AB. Determine X se DE é igual a 12. Então, DE é igual a 12. Como que a gente faz? A gente vai traçar essa diagonal, ok? AC aqui já é uma diagonal, DB também é uma diagonal. Chamar o ponto de encontro de F e a gente tem que AC e DB vão ser as diagonais do paralelogramo e elas têm uma propriedade que é que elas se encontram no meio das próprias diagonais. Então, esse ponto aqui, o ponto F, divide as diagonais na metade, ok? É o ponto médio dessas diagonais. Isso é uma propriedade do paralelogramo, do quadrado, do retângulo, tá? Lembrando que é paralelogramo, né? Paralelogramo é um polígono de 4 lados que tem os lados opostos paralelos. Tá? Diferente do losango. O losango tinha os 4 lados paralelos e os lados deveriam ser iguais. No caso do paralelogramo, eles só são paralelos. Fechou? Ok. Se a gente tem um triângulo, se a gente tem essa diagonal cortando aqui, a gente vai acabar tendo ali os pontos médios. Então, se você observar bem, a gente tem que o E é o encontro das medianas. Medianas da onde? Medianas aqui do triângulo ADP. Este triângulo aqui. Então, espera aí que ficou torto. Então, esquece ali a parte de baixo. A gente vai lidar agora só com essa partezinha aqui, ó. Só com isso, só com esse triângulo. Então aqui a gente tem uma mediana, ó, sai do vértice e vai até o ponto médio. Outra mediana, sai do vértice, vai até o ponto médio. O E é o encontro das medianas. O E é o baricentro. E aí o baricentro vai dividir a mediana, em 2:1. Uma parte é o dobro da outra. Então a gente vai ter que ED é o dobro de EM. Então, ED, que é 12, é 2 vezes x, já que o EM a gente chamou de x. Então, o x vale 6. X é a metade do que tem do outro lado, certo? Beleza. E
Tem um O aqui perdido, hein? Vamos lá. Em um triângulo ABC, as bissetrizes de B e C encontram-se em O. Opa! Triângulos e bissetrizes, a gente sabe que é o incentro. Traça-se DOE, uma reta paralela a BC. D em AB e E em AC. Demonstre que DE é igual a EC mais BD. Beleza. Não entendeu nada? Tudo bem. Vamos desenhar aos poucos que a gente vai visualizando. Em um triângulo ABC, traça-se as bissetrizes de B e C encontram-se em O. As bissetrizes aí. Traça-se DOE. Então a gente vai traçar uma reta que vai passar pelo O. Ok? Só que ela tem uma característica que ela é paralela a BC. Então ela tem que ficar assim. Tá? Ela vai ter que ficar desse jeito. Borracha. Ela vai ficar assim. Eu sinalizei primeiro que elas são bissetrizes para mostrar que são as bissetrizes. Tal que ele mostra que o D vai ficar em AB e o E vai ficar em AC. Então as bissetrizes encontram um ponto, vamos traçar o DOE, o D vai estar no AB e o E vai estar no AC. Vamos demonstrar que o DE, então é toda essa reta, ela vai ser igual ao EC, então essa medida, mais BD, essa daqui, vai formar D. Então, não entendeu? Então, eu estou dizendo que isso aqui, mais isso daqui, vai ter o mesmo comprimento disso daqui. Fechou? Isso que está dizendo. Tem. Vamos lá, vamos mostrar que tem. Tá? Lembrando de outra matéria que a gente tem alguma coisa interessante aqui. A gente tem duas paralelas, a gente tem uma reta cruzando as duas. A gente tem esses dois ângulos aqui, que como vocês podem ver tem a mesma cor dos de baixo, né? Eles são alternos internos, tá? Este ângulo aqui tem a mesma medida desse, são paralelas, estão em lados diferentes. Estão internos, eles são alternos por estarem em lados diferentes e internos por estarem internamente. A mesma coisa acontece com esse e este. Então eles são congruentes. E esse aqui também é. Ou seja, aqui a gente forma triângulos, tá? A gente forma triângulos isósceles, onde o BDO é isósceles e o CEO é isósceles. Por quê? Porque o CE é igual ao EO e o BD é igual ao DO. Por quê? Então, esse CE é igual a EO, da mesma forma que BD é igual a DO. Por quê? E é igual a DO. Aqui. Por quê? Porque os ângulos já são iguais. Dois ângulos iguais, a gente vai ter dois lados congruentes também. Ou seja, você já viu o que aconteceu, né? Se esse tem a mesma medida desse e esse é a mesma medida desse, sendo que eles terminam aqui, então sim, o ED é a soma dos dois. Tá? Como o DE é igual a EO mais OD, EO é esse aqui, está na vermelha, EO mais OD, e a gente já disse que EO é igual a CE, OD é igual a BD, então a gente pode afirmar que o DE é igual a CE e BD como o enunciado bem disse. Ok? No triângulo ABC da figura a seguir, D é um incentro do triângulo. Calcule a medida dos ângulos A, B e C. Então, olha lá. Ele deu só os ângulos ali de dentro e ele está pedindo a medida do ângulo inteiro aqui de fora. Como que faz? Vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos lá mostrar, certo? Isso aí. Se é um incentro, são é o encontro das bissetrizes. Então a gente tem aqui as bissetrizes mostrando que dividiu em ângulos congruentes, em dois ângulos congruentes. E aí aqui a gente consegue calcular que é 130. Por quê? Porque 120 mais 110 mais o ângulo que faltava tem que dar 360 graus, que é uma volta inteira. Então, 120 mais 110 dá 330. Para 360, falta 130. Então aqui são 130 graus. E aí a gente vai fazer isso aqui. Ó. A gente vai indicar que o A que ele quer aqui no enunciado é 2α. Certo? Ó, alfa e alfa vai dar o ângulo A. 2 beta vai dar B e 2 gama vai dar C. Tranquilo.
Vamos fazer isso aqui, a gente chama de sistema, um sistema de equações. Eu estou dizendo que alfa mais beta mais 130 dá 180. Propriedade do triângulo, todos os ângulos internos somam 180. Então, alfa é um ângulo interno, beta é um ângulo interno, e esse 130 é o ângulo interno desse triângulo aqui. Aqui, certo? Desse triângulo alfa, beta, 130. Outro triângulo que vai aparecer aí é beta mais gama mais 110. Beta mais gama mais 110. Então, este aqui. Beta mais gama mais 110. Esse daqui. E gama mais alfa mais 120. Gama mais alfa mais 120. Ok? E aí, a gente vai desenvolver isso aqui. Bom, a gente consegue passar esse 130 para o outro lado, 110 para o outro lado, 120 para o outro lado. 130 passando por outro lado vai ser como se eu tivesse tirado o 130 dos dois lados. Então aqui vai sumir o 130, aqui vai ficar 50. Aqui vai sumir o 110, aqui vai ficar 70, aqui vai sumir o 120, aqui vai ficar 60, deste jeito aqui. Ok? Chamei as equações de 1, 2 e 3. Para quê? Para que eu fiz isso? Para eu poder mexer um pouquinho com elas. Eu vou juntar 1 e somar com 2. Posso fazer isso, professor? Pode. Por que você pode? Porque eu estou dizendo que isso aqui é igual a isso. É igual. Isso aqui é uma balança. Tá? Se eu adicionar isso desse lado, eu tenho que adicionar uma coisa igual do outro. Então eu vou adicionar 70 desse lado. Então eu adiciono um tanto de um lado e 70 é o mesmo tanto. Estou dizendo que é igual. Então eu adiciono do outro lado também. Eu vou ficar deste jeito aqui. Beta mais beta já vai dar 2 beta. Alfa mais gama, 50 mais 70 vai aparecer dessa forma. Oh, caramba! 50 mais 70 vai dar 120. Só que esse alfa mais gama, a gente sabe quanto vale. Quanto que vale? Vale sim. Vale 60, certo? Vale 60 que a gente está vendo aqui. Ok? Então eu substituo ali, ó, alfa mais gama é 60. Então vai ficar 60, do outro lado somos 120 e eu consigo descobrir quanto que vale 2 beta. 2 beta vai ser 60, tá? Por quê? Porque eu passo esse 60 para o outro lado, vai ficar que 2 beta é 60. Então, 2 beta, 60 graus. E lembrando que o beta é o B, ok? Sabendo que o 2 beta é 60 graus, a gente sabe que um beta só vai ser 30 graus. Se um beta só é 30, eu consigo substituir aqui na equação 1. Na equação 1 eu tenho que alfa mais beta dá 50. Eu sei que o beta vale 30, então o alfa com certeza vale 20. Dessa forma, 2 alfa, que é o A, vale 40. Ok? E deste mesmo processo, a gente consegue ver que o C, que é o 2 gama, vai valer 80. Como que eu sei que vai valer 80? Tem vários jeitos de você chegar nesse resultado, né? Você pode pegar o alfa aqui, jogar aqui. Você pode pegar o alfa e jogar aqui. Então, 20 mais o gama vai dar 60. Então, ó, 20 mais o gama vai dar 60. Deixa eu fazer aqui. 20 mais gama vai dar 60. Ó, aqui é 20 mais gama vai dar 60. Então, o gama vai valer 20, passa para o outro lado, vai valer 60 menos 20, que é 40. Ok? Então, o gama vale 40, então 2 gama, que é o que a gente quer, vai valer 80. Outro jeito de você fazer é, sabemos que todos os ângulos do triângulo somam 180. Então, 60 mais 40 mais C tem que dar 180. 60 mais 40 dá 100. Quanto que falta para 180? Falta 80. E aí a gente consegue descobrir o C. Certo? Bom, por hoje é isso, tá? A gente terminou o livro lá que vocês têm acesso. E eu estou pensando em fazer uma revisão dele inteiro. Ok? Então a próxima aula talvez a gente venha com uma revisão. Talvez. Vou pensar se eu começo a revisão ou continuar a matéria. Beleza? Eu vou dar uma pensada e a gente vê o que a gente faz. Beleza? Se você tiver alguma sugestão aí, pode deixar, pode me chamar, pode falar que você tem a sugestão. Se você quiser uma revisão. E aí a gente faz só exercícios relembrando
os conceitos. Beleza? Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção, rapaziada. Fique em casa se você pode. Lave as mãos. Atente-se. Cuidem-se. Falou. É nóis.